E aí, galerinha? Sim, o canal Fala Pedrão veio pro YouTube também. E aqui eu já quero pedir para você, pera aí, curta, compartilhe, se inscreva e, por favor, ative o sininho para quando tiver novas dicas, você ficar atento. Aqui eu quero deixar uma dica por semana, pelo menos, pode ser que apareça mais aí, tá? História, filosofia, sociologia, atualidades. Você que está fazendo vestibular, que está se preparando para os vestibulares, para concurso público, este canal é para você, tá? Eu queria que você acompanhasse a gente aqui. E vamos lá, no primeiro semestre, no meio do ano de 2025, a gente já vai ter aí alguns vestibulares importantes. E eu queria, nessa primeira dica, puxar a sardinha aqui pro meu estado. Sou goiano, cara. Eu gosto muito de Goiás aqui. Amo Goiás. E aí você está preparando para um concurso público aqui em Goiás, você está se preparando para os vestibulares, você está se preparando para alguma prova que vai cair história de Goiás, essa é a primeira dica para vocês. Tá? Recomendação para você que está estudando para a história de Goiás. Primeira dica que eu quero dar para vocês. Você precisa ter uma visão da história geral, uma visão da história do Brasil, para analisar as consequências aqui para Goiás. Tá? Dica de hoje de história de Goiás. Coloca na sua cabeça, palavra-chave, interiorização. Pera aí, professor, mas interiorização do quê? Interiorização do Brasil. Você vai lembrar que a chegada dos portugueses, dica, não se usa a palavra descobrimento, esquece isso, descobrimento não existe, tá? Então vamos lá, dica importante para você, você vai lembrar que com a chegada dos portugueses em 1500, já existia anteriormente à chegada dos portugueses um acordo entre Portugal e Espanha que dividia as conquistas portuguesas e hispânicas entre eles. E era chamado de Tratado de Tordesilhas, tá? Para a gente chegar ao estado, para a gente ter um conhecimento sobre a história de Goiás, você tem que entender que há um movimento de interiorização. E pelo menos 3 movimentos de interiorização são importantes. Espera aí, professor, volta. Por que você falou do Tratado de Tordesilhas? Simples, porque a história de Goiás começa então no século XVIII, final do XVII, início do XVIII? Não. Você tinha populações nativas que já fizeram história nesse estado. E essa é uma outra dica que eu vou passar aqui para vocês no YouTube, certo? Sobre as populações indígenas que viviam no estado de Goiás. Mas é evidente que a gente tem um foco para os vestibulares e para as provas de concurso público, certo? E aí o primeiro movimento de interiorização que a gente tem aqui para o estado de Goiás vai ser no período do ciclo do ouro. Um bandeirante, tá? Chamado Anhanguera. Esse cara parte de São Paulo, não obstante, esse pessoal é chamado de paulistas, os bandeirantes são chamados de paulistas, tá? Eles partem então de São Paulo, vêm para o estado de Goiás com essa expectativa de encontrar metais preciosos, tá? Então esse é o primeiro fluxo de interiorização para a gente ter documentado uma história baseada em um documento escrito. Lembrando que a história atualmente não vai ter como fonte histórica somente a escrita, não. Tá? Nós vamos ter uma diversidade de fontes históricas. Por isso que eu falei para vocês, que a gente ainda vai passar para vocês uma dica sobre as populações indígenas que viviam aqui no estado de Goiás. Fazer um recorte para Goiás, tá? Vamos lá, segundo movimento de interiorização. Nós tivemos no século XIX, Dom João VI. E aí a gente fala de uma tentativa de interiorização. No entanto, nós vamos ter viajantes que vão fazer uma análise sobre esse território de Goiás. Um dos caras que se destacam aqui, Auguste Saint-Hilaire. Esse cara vai fazer relatos sobre o estado de Goiás e são relatos com juízos de valor equivocados, certo? O terceiro movimento de interiorização que eu queria falar para vocês
nosso amigo Getúlio Dornelles Vargas, ou talvez nem tão amigo assim. Você tem que lembrar que o Getúlio Vargas teve um momento fascista. Talvez você não goste dele, né? Por causa desse momento fascista que ele teve. Vamos juntos então. Getúlio Dornelles Vargas lança um programa chamado Marcha para o Oeste. E a galera vem para o interior e começa um processo de formação de camponeses, de latifúndios. E é interessante que nesses processos de interiorização, Goiás tem hiatos históricos. Por exemplo, o século XIX, você tem pouquíssimas fontes históricas desse período para Goiás. Mas com Getúlio Vargas em diante, Goiás é posto no cenário econômico nacional, em determinados momentos internacionais mesmo, tá? Fica a dica aqui pro nosso canal Fala Pedrão, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e que você se prepare para ouvir mais dicas, para você acompanhar, para você compartilhar, para você chamar a moçada aqui, beleza? Um abraço, galerinha, até a próxima, a gente se vê, valeu!